Olá, a gente está aqui hoje com mais um podcast do Educadoras Parentais do Rio de Janeiro. Eu, Viviane, Ana Luísa, Fabiola. e a nossa convidada de hoje, que é da nossa comunidade de Educadoras Parentais do Rio de Janeiro, Alexandra Linhares. Podemos chamar de Alê? Pode chamar de É, Alê. porque a Alexandra já É muito já enrolou longo. até a língua. Alê tá ótimo. Então, gente, hoje a gente trouxe um tema aqui que é muito pertinente para o nosso meio e para você que está assistindo, que é pais e escola. Parceiros ou adversários? A gente vai conversar sobre isso nos próximos minutos. Fica aqui com a gente. E aí, gente, pais e escola são parceiros ou adversários? Total adversários. deveriam ser parceiros. Deveriam né? ser parceiros, Deveriam. mas Podem hoje ser, devem ser. precisa ser, Precisam né? ser. Eu acredito, assim, eu trabalhei mais de 10 anos em escola. E durante esse período que eu trabalhei, a minha maior dificuldade sempre foi essa relação, essa comunicação. Porque eu acredito muito que a criança, ela é reflexo do lar que ela vive, né? Então, assim, todas as vezes que você observa um aluno tendo um comportamento inapropriado, a raiz, na maioria dos casos, ela vem de origem da educação primária, que deve vir de casa. É uma vertente que eu acredito hoje, assim, mas, infelizmente, hoje o professor, em sala de aula, eu tenho muitas amigas ainda que estão em sala de aula, eu não estou mais, mas vivem, né, um desafio constante. E, assim, o mais difícil é saber com quem a gente está falando. Porque, assim, é um confronto, é um descaso, é uma falta de respeito, né? Isso com certeza vem de casa. A última palestra que eu dei numa escola, o tema era mais ou menos esse. E eu falei uma coisa na palestra, que sabe aquelas coisas que você não se planeja para falar, mas quando você fala, faz tanto sentido que você até se surpreende. Quando o filho chega em casa falando alguma coisa que aconteceu na escola, se a gente... Por exemplo, se o filho fala assim, a professora hoje falou assim, assim, assim. Se a gente compra a versão do filho 100%, sem prestar atenção no contexto, sem querer nem saber o contexto, e enfatiza, essa professora não sei o que, não sei o que, ele já cresce para certeza. chegar na escola e confrontar um professor. O pai faz a criança também ser adversária da própria escola que deveria Isso. acolher. Eu sou educadora parental porque eu vi a necessidade de alcançar as famílias das crianças que eu estava em sala de aula, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre a pergunta do tema. Né? Eu comecei com a psicopedagogia para ajudar os alunos a poderem aprender melhor, né? Não estava conseguindo ajudá-los só com aquelas ferramentas que eu tinha da pedagogia. E aí eu vi que não era só a criança, que eu precisava alcançar as famílias e fui para a educação parental em busca disso. Né? Então, a escola e a família, elas estão se vendo como inimigas, quando na verdade deveriam ser parceiras. E a gente está aqui para poder tentar fazer com que essa comunicação seja mais assertiva por meio dessa ligação que está faltando. Né? O que está faltando para que elas deixem de ser adversários? Acho que essa é uma pergunta muito bacana de se fazer também. Né? Eu acho que primeiro precisa entender essa necessidade, né? De sair desse lugar realmente de adversários, entender que está todo mundo trabalhando Em pela prol de uma coisa só. Pela criança, um bem-estar exatamente. maior, né? E especialmente quando você fala de educação infantil, obviamente, tudo aquilo ali vem de casa, né? Dos pequenininhos mesmo. Né? Claro que eles vão crescendo, eles vão recebendo mais, e cada vez mais cedo, mais informação de fora. E aí vai misturando. Sim. Vai misturando, mas a base vem lá do primário, da onde vem, dentro de casa. Creche, porque às vezes da creche a criança fica mais tempo na escola do que quando ela cresce. Com certeza. Que tem creches que são 12 horas. certeza. Aí vai crescendo, né? Fica 6, 8 horas na escola. Então é muito importante essa base que é formada na educação infantil. Sabe que essa escola que me contratou falou que é muito difícil para eles, essa é a posição da escola, tá? Muito difícil para eles fazer com que os pais percebam os seus limites, que os pais ultrapassam os limites dados à família, né, que deveriam ser, cobram da escola coisas que são deles mesmos, das famílias, né? E a escola fica assoberbada. Fica e não consegue cumprir dar conta. a expectativa desses pais, porque eles querem que a escola faça o papel que é da família. Sim. Né? Então fica esse duelo. Quem perde é a criança, porque está comprovado que quando pais e escola têm uma ligação de parceria, até a parte cognitiva da criança melhora, né? A aprendizagem, a vontade de estar no ambiente escolar, né? Porque se você sai de casa ouvindo seu pai falar que o ambiente é ruim, você já
você já chega na escola desmotivado. É porque se você já começa o dia com palavras negativas, já entra em outro aspecto, né? Você já vai para lá desmotivado. E aí, em casa, você tem a questão do uso de telas, de uma agitação maior. A escola ainda é mais estática. É o professor falando, é o quadro, é a escrita. Aí entra uma outra desmotivação, porque a criança já nem consegue ficar atenta sem aquela tela, né? Tá pensando no que ela vai fazer futuramente. Então, a escola ela passa a ser um lugar super desinteressante. E sem motivação, sem a emoção mais afetada, a gente sabe que a aprendizagem fica muito mais difícil. Né? Quanto mais você gosta daquele ambiente, você está conectado com aquele professor, melhor vai ser a forma de você aprender. Exceto casos que tem alguma questão envolvida de atipicidade, né? Eu até queria ir nesse tema da atipicidade, porque a gente precisa... Todas as escolas são inclusivas, né? Só que a gente, na prática, entende que... na teoria são todas inclusivas. Na prática não na prática não funciona tão bem assim. Na verdade, não deveria nem existir esse termo, né? Porque educação é direito de todo mundo, né? Então, educação é inclusiva. Deveria ser, vamos dizer assim. O que acontece? O que está acontecendo hoje? Também isso dito pelas escolas, não é uma opinião minha. Os pais das crianças que não têm atipicidade cobram da escola uma postura que não é a postura que a escola tem que ter. Também numa escola que eu fui, a pessoa responsável falou para mim que os pais estavam pedindo para passarem para eles as questões. Não, as questões não. O que está sendo feito com os alunos que são atípicos. A escola não tem essa obrigação. A escola não tem nem como falar para os outros pais quem são os atípicos e quem não pode. Então, assim, olha como os pais estão sem limites e estão querendo enfiar os pés pelas mãos, cobrando da escola coisas que a escola não vai ter para dar. E isso entra em um outro ponto, né? Você não está preocupado com a educação do seu filho, você está preocupado com o outro. Porque se cada família fizer a sua parte, a sua função ali na parte social da criança, a escola vai complementar. Porque a escola também tem uma função social. Com certeza. A criança está ali, e eu até falo com os meus alunos, né? Isso aqui, gente, é um treino para a vida adulta. Você cumpre o horário de entrada, futuramente você vai ter horário para entrar no seu trabalho. E é claro o treino que da aqui, rotina, né? É mais flexível, a gente tem um diálogo maior. Mas a vida adulta, né, ela é isso. Então, a gente está aqui para trabalhar valores sociais. A gente tá no ECA, a gente tem uma função social. Mas a família precisa fazer a parte dela. Porque lá na sala, às vezes, a gente fica mais tempo trabalhando sobre ética, respeito, comunicação não violenta, porque eles são parceiros fora da escola também. Então, eles querem levar aquela comunicação, aquele jeito para dentro de sala de aula. Só que no ambiente empresarial, você também tem regras, normas e um vocabulário adequado para seguir. Então, a gente precisa mostrar isso para eles na prática, no dia a dia, no diálogo, que a escola também tem função social para além da aprendizagem. Com certeza. Mas em casa também tem que ter a parte dos pais. Está faltando o espelho, o exemplo, né, que vem dos pais. Está faltando, assim, como não tem a presença física, está faltando aquela referência. Quem o filho vai olhar como referência? Então, ele acaba olhando o grupo, a tribo, né? Falando de um adolescente. Ele vai buscar os mesmos. Assim, eu lido com um adolescente e a gente já vê que o número de ocorrências de um tempo aumentou. Né? Por que aumentou o número de ocorrências? Porque ele quer participar daquele grupo, e aquele grupo é o grupo do bullying, é o grupo do quer aparecer. Então, assim, aí a gente busca, assim, onde está o tempo da referência? Onde está o tempo que o pai é o espelho, que senta, que olha no olho, que conversa, que diz, filho, por que isso? Para que isso? Onde a gente vai chegar com isso? Assim, a gente vê que, infelizmente, os pais que precisam trabalhar 12 horas por dia, em que momento que eles vão ser pais? Né? Então, assim, está faltando esse olhar, esse acolhimento. As famílias não estão conseguindo acolher. A mulher, nós, tivemos que sair para trabalhar. E aí, aquela função que dizia pra gente que a gente era a mãe que estava ali o tempo inteiro acolhendo, cuidando com mais detalhes, infelizmente, a gente perdeu isso. E, assim, muitas pessoas acusam nós, mulheres, pela culpa dos nossos filhos estarem perdidos. E não é isso, é como a gente está falando, é uma parceria de todo mundo. E falta todo mundo olhar e vestir as suas funções, sabe? A escola vestir a função de escola, o pai vestir a função de pai, entendeu? E a professora também, porque está sobrecarregada, entendeu? Todas as professoras estão a gente tem que educar, amar, acolher, ensinar a emoção, regulação, dentre outras questões, além dos valores. Tiram, né, a professora do lugar de profissional,
é professora por amor, Por né? amor. E amor, aí leva Não pro se lado do vende, materno, é. e aí junta tudo, mistura tudo. Mas você trouxe um ponto muito interessante quando você falou a questão ali do bullying, que é um desafio enorme na escola. E a parceria. A gente precisa falar a mesma língua em casa e na escola. Se o bullying está acontecendo, pode ser por uma questão, né, de casa, ou pode ser que a escola também não esteja sabendo como lidar com isso. Sim. Tem que falar a mesma língua, gente. Eu acho que a partir daí, não só no bullying, mas para as regras e valores, escola e família têm que comprar a mesma cartilha, Mas no sabe bom o que eu sentido da acho? palavra. Desculpa te interromper, mas a gente vai ter que finalizar. E eu queria te falar uma coisa, Fabi. Eu acho que os pais... Desculpa, os pais. Eu também sou mãe. Todos somos. Mas eu acho que os pais, eles se preocupam com esse tema quando o filho está envolvido. Exatamente. Quando o filho não está envolvido, é Tá como se isso tudo não bem. existisse. Acontece, eu Então, comigo, a tá gente tudo vai bem. voltar para uma palavra que a gente precisa fazer um podcast só para isso. É. A empatia. Isso, a Porque eu não palavra que eu posso amo. me importar só quando a minha filha está envolvida, Sim. sofrendo bullying ou sendo agressora, se for o caso. Eu Perfeito. tenho que me importar com esse assunto porque os filhos de vocês podem estar sofrendo isso, Sim, não a exatamente. minha, sabe? Então, eu acho que falta um pouco de empatia para olhar para o Isso. tema, mesmo quando o filho não está Não tá, presente nele. exatamente. E aí eu acho também que tem muito a ver com o que a Ale falou, que é cada um entender o seu papel. A gente também sair dessa rixazinha, né? De escola versus É. pais. Cada um tem o seu papel, Falar a mesma língua. né? Tem que falar a mesma língua. Porque eu tive uma experiência recentemente que eu, com os pais da turma do meu filho, a gente fez uma reunião online para falar de questões que estavam acontecendo na turma. Coisas que eu não sabia, que eram com outro grupo, mas que eu e mais, acho que tinham 15 pais ali, se interessaram em saber porque é a vida dos nossos Sim, filhos. é uma comunidade, Sim. né, gente? E conseguimos ter conversas, acreditem, conversas impacta eles de alguma civilizadas, educadas e Isso. com visão do que vamos fazer. É porque O que vamos nós levar pra somos, escola? nós somos os adultos, Isso. nós somos os cérebros Isso, desenvolvidos é. e nós estamos ali lidando com crianças que estão com o A cérebro em gente não pode exigir desenvolvimento. que eles resolvam esse Isso. tipo de coisa, né? Perfeito. É o exemplo. É. Seus filhos, nossos filhos são nossos reflexos. É. Se vocês adultos estão conversando, eles vão aprender a conversar de alguma forma também. E é importante que eles saibam disso. Eu fiz questão de falar pro meu filho, a gente vai ter uma reunião para falar sobre isso. Porque não tem nada escondido, não estou fazendo nada de Isso. errado. E eles precisam saber o quão preocupados nós estamos para O quão trabalhar importante com amor isso é e o sobre quanto isso. importante a vida e o comportamento e a conduta deles para você é Porque a gente importante. vira logo chatos, né? É. Então, peraí, gente. Então, Pais e escola são parceiros. tem que ser. Tem Estamos que ser. construindo uma Tem que cartilha para ser. isso. Estamos É. aqui Cartilha tá sendo reunidas em construída. prol É isso dessa aí. construção. É. Estamos A gente aqui hoje precisa. debatendo para isso, para a gente trazer consciência, clareza, né, e percepção disso. Porque Não é o devia que tá nem faltando. existir essa dúvida. Então, a gente vai ter que falar disso num outro Vamos. dia. Com certeza. Tá? Obrigada, gente. Obrigada a você Obrigada. também. A gente continua esse papo num outro dia. Muito denso. Não Vamos dá pra passar ficar